Olá, seja bem-vindo ao VPCcast. Aqui vamos conversar sobre evangelho, universidade, apologética, teologia ou talvez tudo isso junto. Então, continue conectado. Logo mais estaremos iniciando mais um episódio. Olá, eu sou Marcos Falcão e estamos aqui no VPCcast número 1 e hoje conversando sobre um tema para lá de relevante, que é o campus como campo do século XXI. E eu estou na companhia de Vitor Cavallari, Christian Pompeu e Guilherme Brito. E de cara, queria trazer um dado muito interessante que foi feito numa pesquisa há cerca de 11 anos atrás nos Estados Unidos, do Instituto Barna, que fala o seguinte: de acordo com a pesquisa, 1 de cada 9 alunos perdem sua fé quando entram na universidade. 4 de cada 10 deixam de frequentar a igreja, embora ainda se considerem cristãos. E 2 de 10 assumem uma frequência irregular, incertos de como relacionar sua fé com a sociedade e o mundo. E, de todo esse número, apenas 3 de cada 10 jovens permanecem firmes em sua fé. Então, já começo aí passando a bola para vocês perguntando, com esse cenário que nos apresenta, por que é importante a gente discutir esse assunto hoje? Now, meus queridos. E aí, pessoal? Cara, obrigado por você estar ouvindo a gente aqui, tá? Nosso primeiro VPCcast, é um projeto aí que a gente tá para propagar a mensagem do reino de Deus, e fique com a gente até o final que vai ser bênção. Para desse tema, ele é muito relevante, né, para se tratar, por conta que hoje nós vivemos em um ambiente, num momento pós-cristão, que tem muito se falado sobre como é que o cristão ele fica dentro desse local, desse ambiente, que é muito, hoje, infelizmente, nosso, para nós, né? É um ambiente onde que vai muito de encontro com a nossa fé. É interessante a gente falar nesse primeiro momento aqui do podcast como foi que esse ambiente ele foi formado, como é que surgiu o campus universitário, né? Com o passar do tempo, as associações obtiveram direitos legais e coletivos garantidos por autoridades, como imperadores, reis, e a partir de então essas associações passaram a se chamar universidade, que é um termo que significa, a palavra universidade significa um grupo de pessoas associadas a um corpo, sociedade ou comunidade por um objetivo comum. Mais tarde, o termo passou a ser usado para denominar instituições acadêmicas voltadas para o ensino superior, uma vez que o objetivo era o mesmo, promover transformação e desenvolvimento social. Então, desde quando a universidade ela foi criada, ela tem essa finalidade de promover transformação e desenvolvimento social. E quando a gente vai ver na história da criação das universidades, a gente tem isso, cristãos fundando universidades. Eu quero só deixar um exemplo, apenas de uma, para esse primeiro momento aqui, que é uma das mais famosas do mundo inteiro, que com certeza você já deve ter ouvido falar, que é a Universidade de Harvard, que foi fundada em 1643, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, por um cristão. Por cristãos, no caso, tá? Então é um tema extremamente relevante para a gente, e a gente tem que compreender que nós, cristãos, fomos os fundadores das maiores instituições de ensino superior do mundo e na história. E ao longo desse podcast aí a gente vai estar destrinchando para você como é que, com o passar do tempo, esse cenário se tornou um cenário tão difícil para propagarmos a nossa fé, para continuarmos firmes na nossa fé, né? E não se afastar do caminho. É muito legal isso aí que o Guilherme comentou, pessoal. Eu sou o Christian. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei se você tá no ônibus, se você tá lavando louça, se você tá no banheiro aí ouvindo o podcast. Mas é um privilégio a gente tá podendo gravar esse podcast do Vidas para Cristo, o VPCcast. E o nosso objetivo é trazer vários temas aí daqui para frente, né? Mas por que é importante falar das universidades? Além da questão histórica que o Gui comentou, a gente também tem uma questão prática muito cotidiana. Não somente os cristãos foram fundadores de várias instituições de ensino superior, né, ao redor do mundo, ao longo de todos esses anos, principalmente depois da Reforma Protestante, como muitos cristãos hoje em dia, quer jovens, quer adultos, pessoas já de mais idade,
que são cristãos e entram na universidade também podem enfrentar lá desafios, podem ter dúvidas de como é que eles mantêm a sua fé, ou mesmo como é que eles propagam a sua fé. Então, talvez um dos fatores importantes da gente estar tendo essa conversa hoje também seja isso, seja a gente trazer luz ou conselhos práticos para o cotidiano dos cristãos dentro do ambiente acadêmico, né? Então, eu acho que essa é a grande relevância. Se você é um acadêmico cristão, se você está na academia, se você é um professor, se você é um aluno, se liga no que a gente vai conversar daqui para frente e vai ser de grande valia para sua fé, para sua vida cotidiana, para a vida dos seus colegas, dos seus alunos, enfim, viu? Fica com a gente até o final que vale muito a pena. E aí, pessoal, agora quem está falando aqui é o Vitor Monteiro. Muito prazer também estar falando com vocês aqui através desse podcast e realmente falar sobre a questão do cristianismo, né, de ser crente na universidade é um assunto muito relevante nas nossas sociedades, né, e hoje a universidade muitas vezes é visto como um ambiente averso ao cristianismo, né, mas nem sempre foi assim. Geralmente a ciência e as próprias universidades no começo tinham uma pegada de comprovar a existência de Deus, estudar a criação de Deus, né? E a gente viu aí uma guinada muito feia pro ateísmo e outras ideias, né? E realmente é muito complicado isso. E a universidade, ela é um local fundamental na vida das pessoas, né? Porque é um local de formação intelectual das pessoas, né? Então, geralmente a forma que a pessoa pensa muitas vezes é formada na universidade. Então, se a pessoa se desvia justamente na época da universidade, se a pessoa não consegue manter sua fé firme na época da faculdade, isso daí vai ter repercussões muito sérias no resto da vida da pessoa. Então, eu acho que é por isso que é importante a gente falar sobre cristianismo na universidade, sobre buscar ser cristão na universidade nesse tempo. Ok, então para você que está ligado com a gente, já deu para sentir um pouco do tamanho da importância desse tema. E aí, quando eu volto um pouco na história, eu olho para universidades como Yale, como Harvard, Princeton, Amsterdã e tantas universidades importantes do mundo que têm participação direta da reforma protestante. E aí, eu jogo novamente a bola para vocês perguntando: quando a gente observa esse contexto atual que nós acabamos de observar, como é que nós conseguimos explicar que esse grupo que foi responsável pela criação das principais universidades do mundo hoje é vista como um grupo secundário, ou usando um linguajar aí dos sociólogos da atualidade, que não tem lugar de fala em muitos momentos? Tá com vocês novamente. É interessante isso aí. Essa questão de ser relegado, de não ter lugar de fala, pode ser um problema que a gente não consegue notar, né? Porque hoje a produção acadêmica ela é muito grande. Claro que a gente tem certos problemas aí políticos dentro das universidades, mas a produção de conhecimento é sempre muito grande. E talvez a quantidade de cristãos que produzam conhecimento também seja grande. Como é que nós cristãos fomos ficando de escanteio? Na verdade, a gente tem todo um processo histórico para isso. Eu não vou me demorar muito, mas, por exemplo, depois da Reforma Protestante, onde tem um crescimento muito grande das universidades, a gente tem que entender que depois da fundação de boa parte das universidades, a gente também teve movimentos intelectuais, movimentos ideológicos que comprometeram a fé cristã. Não porque a fé cristã seja fraca ou rasa, né? Mas porque a manifestação dessa fé cristã pelos cristãos, membros dessas universidades, estudantes dessas universidades, não era uma manifestação viva, não era uma manifestação eficaz. Então criou-se um estigma de que tudo aquilo que fosse cristão não merecia crédito para coisas de cunho científico, vamos dizer assim. Então, com o passar do tempo, principalmente depois do Iluminismo, depois da Revolução Francesa, depois que quando começa a surgir o liberalismo ideológico, o próprio movimento marxista e vários outros movimentos marcantes na história, começa a se criar uma ideia de que há uma separação entre ciência e fé, e todos aqueles que professam uma determinada fé começam a ser deixados de escanteio. Talvez aí seja realmente o
marco inicial desse afastamento, dessa separação do lugar de fala dos cristãos do meio acadêmico. Então, talvez os meninos aí tenham algo mais para comentar sobre isso. Não, é muito bem colocada aí a fala do Cris, né? E uma coisa que me veio à cabeça aqui é que muita gente vê os cristãos como uma pessoa crédula e não como uma pessoa crente. Qual a diferença dessas duas palavras? Né? Uma pessoa que é crédula, ela é uma pessoa ingênua, né? Que crê sem buscar realmente a fidedignidade daquela coisa, né? Já uma pessoa crente é alguma pessoa que crê em algo a partir de uma evidência racional. Então, muitas vezes o cristão ele é só visto como um crédulo, alguém ingênuo, e não realmente como um crente. Então, acho que é interessante essa afirmação, porque é isso que é muito visto, né? A gente é visto muitas vezes como uma pessoa ingênua, como uma pessoa que acredita em qualquer coisa. E a gente sabe que não é assim. De fato, gente, prazer, não falei meu nome, né? Eu fui apresentado, mas eu não falei. Me chamo Guilherme, tá? Guilherme Brito. E é interessante que isso aqui tá sendo falado, galera, e a gente não tá muito aquém, não. Por exemplo, eu ainda continuo dentro do ambiente acadêmico, ainda tô na minha graduação, tô na minha formação, então isso que a gente tá falando aqui tem propriedade para falar, porque ou já passou, ou tá passando, que é o meu caso. Então, essa questão da reforma, como foi colocado, eu quero dar minha contribuição aqui na falar de Calvino, né? Calvino, em 1541, ele funda uma das principais instituições de ensino superior que se tem até hoje na Europa e no mundo. Lá em Genebra, na Suíça, ele funda a Academia de Genebra, que foi conhecida como a primeira fortaleza da liberdade nos tempos modernos. Então, eu quero te falar o seguinte, cara, você como cristão que está dentro do ambiente acadêmico, você tem uma carga histórica que vem antes de você, uma galera que confessou a mesma fé que você confessa, que depositou o mesmo credo que o teu, que deposita em Jesus Cristo, não é? Que, além de continuar firme na fé, eles influenciaram, eles fundaram instituições, meu filho. Então a gente tem uma relevância muito grande dentro do ambiente acadêmico, tá? Como a palavra de Deus que nos norteia diz, que maior o que está em nós do que o que está no mundo, não é? Então pensa nisso, cara, pensa que você tem uma relevância, você tem um peso, você carrega uma mensagem que pode influenciar e deve influenciar aonde você se encontra. Show! Eu queria só comentar uma coisa rapidamente, que eu tinha esquecido. Talvez um outro problema também, e até aproveitando essa fala aí do Guilherme, essa questão da profissão de fé, às vezes a gente confunde muito a questão do professar nossa fé apenas com o fato de nós manifestarmos as características litúrgicas ou religiosas da nossa fé. E criou-se durante muito tempo na cabeça dos cristãos que há uma cisão entre o secular e o espiritual, entre o secular e a adoração e o litúrgico. Quando a gente pensa assim, é como se eu delegasse, não, essa área da minha vida, por exemplo, a faculdade, o conhecimento que eu produzo é minha ação secular. Essa área aqui que eu produzo na igreja, a maneira como eu comungo, como me relaciono, é a minha área espiritual. E quando eu faço essa cisão, a gente também pode gerar esses problemas. Porque quando eu me torno incapaz de comunicar essas áreas da minha vida, de perceber que todas elas, na verdade, fazem parte de uma coisa só, e que eu devo enxergar elas debaixo de uma cosmovisão cristã, a gente também vai gerando esse afastamento e talvez até cristãos produzindo conteúdos totalmente antibíblicos, produzindo conhecimentos intencionais que sejam ruins, não percebem isso, porque eles enxergam, às vezes, a vida acadêmica e a vida espiritual como duas coisas distintas, quando na verdade não são. A gente tem que caminhar num rumo só, utilizando Deus como nosso prumo, a palavra de Deus como nossa orientação, a cosmovisão que Cristo nos dá para guiar essa área da nossa vida também. E caminhando com você que está ligadinho com a gente, se esse podcast ele for um prato, você desfrutou só da entrada. Então, você não vai perder o prato principal, você não vai perder o que está reservado nos próximos blocos. Continua ligadinho com a gente.
Então, estamos de volta aqui no segundo bloco do nosso VPCcast. E aí, para você que está ligado com a gente, talvez o cenário pareça um pouco dark, as coisas parecem um pouco sombrias aí para você. Mas eu queria te trazer aqui uma injeção de ânimo. Eu queria registrar alguns nomes para vocês aqui, como Albert Einstein, Max Planck, Werner Heisenberg, todos eles vencedores do Prêmio Nobel de Física. E também cristãos. Ou seja, nós podemos, yes, we can, nós podemos ser cristãos e sim ser relevantes na universidade. Mas eu queria destacar aqui uma seguinte questão. Para quem está na universidade hoje, quais são os desafios que aqueles que estão vivenciando e aqueles que vão ingressar na universidade vão enfrentar? Agora é com vocês. Show, pessoal. Essa pergunta é excelente. Essa questão dos desafios da vida acadêmica, eles são vários. Eu não vou pontuar as questões intelectuais agora, porque talvez os meninos até pincelem alguma coisa aí mais pra frente. Mas, de primeira mão, a principal coisa que a gente pensa quando vai entrar na academia e é cristão é, vixe, cara, como é que eu vou manter a minha fé? Os caras vão vir ali com vários argumentos ateus e por aí vai. Então a gente pensa muito nessa área intelectual, na área cognitiva. Claro que esses desafios existem e existem coisas que a gente deve fazer e buscar para poder lidarmos com isso. Mas esses não são os únicos desafios que aparecem na vida acadêmica. Por exemplo, talvez não. O principal problema que nós enfrentamos para mantermos a fé na vida universitária é de cunho espiritual. É como está a nossa espiritualidade. Quando eu digo espiritualidade, eu não falo a nível raso, mas a nossa espiritualidade no nosso relacionamento sincero e íntimo com Deus. Por quê? Quando as pessoas, por exemplo, que abandonam a fé na universidade deixam Cristo de lado por alguma razão, não é que por causa da racionalidade delas e diante de uma ideologia eles chegaram a conclusões da inexistência de Deus. Muito pelo contrário. A maioria das vezes se abraça uma determinada ideologia X ou Y porque ela é mais condizente com as minhas posturas e pensamentos de vida pessoal. Isso aí os meninos ainda vão pincelar. Mas normalmente é isso. A universidade ela não cria nem gera ateus. Na verdade, ela revela os ateus existentes dentro de nós. Ela revela como é que está o nosso coração. Outra coisa que a gente precisa pensar também é o orgulho. Muitas vezes, quando a gente entra na vida universitária, quando eu falo orgulho, a gente pode entrar também a questão da falsa liberdade, né? Quando você entra na vida universitária, os meninos entram lá com 17, 18, eu entrei um pouquinho mais tarde. Mas o pessoal entra, sai daquele ambiente familiar, às vezes pega ônibus ou então vai de carro e começa a construir suas próprias ideias, começa a refletir um pouco mais e a gente começa a pensar um pouco que é o dono do mundo, que é a máxima autoridade em todo tipo de assunto. A gente começa a bater boca na mesa de jantar, a gente começa a bater boca na esquina e tal, e às vezes até abandona amizades e pessoas relevantes. Por quê? Por causa do orgulho que cresce no nosso coração, por causa do conhecimento que nós vamos adquirindo. É o conhecimento que gera o orgulho? Não, é um coração orgulhoso que se aproveita do conhecimento para crescer cada vez mais. E outra coisa é a falsa liberdade. A falsa liberdade pode ser um inimigo muito grande. Você começa a ter novas relações, a ter certas oportunidades, alguns limites começam a ser rompidos. E dependendo de como esteja a nossa estrutura emocional, afetiva, espiritual e moral dentro de nós, essa falsa liberdade pode nos levar para diversos tipos de descaminho. Isso aí a gente também pode até bater um papo mais para frente, mas a gente pode citar pelo menos esses. Ok. E aí, pegando esse gancho, eu queria trazer uma frase ao mesmo tempo muito curiosa, mas por outro lado ela bastante ilustrativa do que acontece no cenário de muitos jovens que vivenciam esse ambiente da universidade. E aí, pego emprestado aqui esse texto do Gutierrez Siqueira, que é um teólogo incipiente no meio pentecostal, que ele diz o seguinte: a minha geração abandona mais o cristianismo pela loira do bar do que pelo barbudo Karl Marx. Os jovens não são relativistas porque leem Nietzsche, mas porque assistem o Pânico na TV. E aí, novamente eu questiono vocês, o que é que Gutierrez estava querendo dizer com essa frase? Muito boa essa frase. Não, e realmente isso daí que você falou é a mais pura verdade, né? Realmente a gente na faculdade encontra duas frentes de batalha, né? Uma
que são ideias e ideologias totalmente contrárias, que vários professores ficam martelando na nossa cabeça, mas uma que talvez seja até mais eficaz é a própria questão, por exemplo, na faculdade surgem as festas, né? O Cris estava falando que você tem mais liberdade, então realmente isso daí que afasta muito as pessoas, né? É o que a Bíblia fala das paixões da juventude, que Paulo manda Timóteo se afastar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de que realmente a gente pode ficar preso, não é só as ideologias, né? Então, a sua fé começa a ser testada com as ideologias, com as ideias, e aí ainda surge mais esse ambiente que você tem a liberdade, né, que acaba virando uma libertinagem, que você pode fazer todas as coisas, que você é livre, finalmente agora você é um homem crescido, já está na faculdade. Então, realmente, tem que cuidar muito dessa outra área, né? Cuidado das propostas que são feitas a você, que realmente isso é o calcanhar de Aquiles de muitos cristãos na universidade. De fato, está sendo tratado nesse bloco, galerinha, quais são as dificuldades, os Golias ao qual nós enfrentamos hoje no cenário acadêmico, né? E a fala dos meus amigos, extremamente interessante, pertinente. Agora eu quero tratar uma realidade hoje, infelizmente, que eu posso até chamar de um câncer dentro do ambiente acadêmico, hoje, quando se pensa reflexões, a filosofia, que é o relativismo, não é? Hoje, quando você entra dentro da universidade, não existe uma verdade absoluta. Nós pegamos um ambiente que cada um tem a sua pseudo-verdade. E a gente pode levar para outros assuntos, outras reflexões. O corpo é meu, né? Meu corpo, minhas regras, o empoderamento feminino, e por aí vai. Então, nós cristãos, a gente não tem a nossa verdade. Não é que eu tenho a minha verdade, o Christian tem a verdade dele, o Vitor tem a verdade dele. Não. Nós, como cristãos, temos um livro chamado Bíblia Sagrada, que é a nossa constituição enquanto cidadãos do reino de Deus, que diz, queridão, existe uma verdade absoluta chamada Jesus Cristo. E como é que a gente leva essa verdade, carrega essa verdade e não abre mão dessa verdade num ambiente ao qual diz que, opa, tá errado, meu filho. Cada um tem a sua verdade. Ok, a sua verdade é Jesus Cristo, mas a minha é Marx, a minha é Nietzsche, a minha é o feminismo. Então aí como é que nós ficamos diante disso? E de cara eu quero te falar algo. Cara, desenvolve o teu tempo com Deus. Raízes profundas com o Espírito Santo. Porque a partir daí, essas situações não vai ocasionar para você o que a teologia chama de apostasia. Você não vai abandonar a fé. Pelo contrário, isso vai desenvolver a tua fé. Vai solidificar a tua apologética. Você vai defender a fé com discernimento, com amor, enfim, com todas as ferramentas ao qual o próprio Espírito de Deus pode te dar. Então hoje, dentro do cenário universitário, um ambiente acadêmico, um ambiente intelectual, a gente enfrenta esse Golias aí, que é o relativismo moral. Nós não temos uma verdade, não é uma verdade absoluta. E a gente sabe muito bem que existe uma verdade absoluta e ela tem nome, e o nome dela é Jesus Cristo. E sem contar que essa verdade, essa questão também está invadindo o cenário eclésia também hoje, o ambiente da igreja, né? Mas aí é um assunto para outro momento, amados. No segundo bloco, nosso amigo Gui, ele já foi aí matando 2 coelhos com uma cajadada só. Ao mesmo tempo que ele apresentou o desafio, ele já foi nos mostrando uma luz no fim do túnel. E aí continua ligadinho com a gente, continua conectado, porque as coisas vão estar bem mais claras no terceiro bloco. E você vai sair daqui fortalecido, você vai sair daqui com muitas ferramentas para não só sobreviver, mas de fato ser um agente de mudança do reino na academia. Não sai daí. Estamos iniciando o nosso terceiro e último bloco. E agora, fique bem atento, porque aqui os nossos participantes vão trazer conselhos práticos de como você que está começando a universidade, você que já está aí
da metade para o final, já caminhando para o fim da sua graduação, e talvez para você ouvinte que está pensando em escolher um curso, está aqui às vésperas de iniciar uma graduação, também temos conselhos para vocês. Continuem ligados conosco, agora vem muita coisa boa por aí. Fala, Marcos. Realmente agora esse bloco final muito importante, né? Que é dicas práticas, né? De como você pode manter sua fé firme, viva na faculdade e até alcançar outras pessoas, né? Uma coisa que já foi falada, mas eu gostaria de reforçar aqui, é a questão da gente procurar ter uma vida devocional com Deus, né? Estudar a Bíblia, orar, porque essa é a base do cristão, né? Se você não tem uma base bíblica, se você não estuda a Bíblia, se você não conhece, se você não tem uma vida de oração, sua fé fica enfraquecida. Então, provavelmente fica muito mais fácil de você ser influenciado por alguma ideologia, né, que não vem de Deus, ou de você também ir para as paixões da juventude, como a gente tinha falado, né. Mas se você já é um cristão e mantém sua fé firme lá na Bíblia, oração, uma coisa que a gente tem que ter cuidado é muito com as nossas atitudes, cara, porque a gente é uma vitrine aberta, né? E a gente ser cristão, querendo ou não, vai chamar a atenção do pessoal, né? E muito cuidado com uma coisa até que o Cris já falou, com muito cuidado com orgulho. Às vezes nós cristãos, se achamos melhores que outras pessoas, né? Mas Deus, ele quer... E aí a gente fica se achando melhor e fica, às vezes, até sendo grosso e arrogante com outras pessoas, tentando defender Deus na faculdade, mas às vezes eu acredito que Deus quer mais advogados... errei a frase. Deus quer mais testemunhas do que advogados na faculdade. Então, muito cuidado com a maneira que você vai falar com as outras pessoas, né? Tem versículos da Bíblia que falam sobre isso, né? Que a gente tem que ter inteligência para os que são de fora, né? Então, e uma outra coisa, para finalizar minha fala, é a gente buscar fazer tudo com excelência na faculdade, né? Por exemplo, para finalizar, eu queria contar uma história aqui, que eu sempre me esforcei para ser um bom aluno na faculdade, né? E as meninas da minha faculdade, a gente foi fazer uma visita com o professor e começaram a falar: o Vitor, ele é um bom aluno, não sei como é que ele consegue fazer os trabalhos tão bem feitos. E eu cheguei e falei sobre um princípio bíblico. Eu falei: não, eu aprendi na Bíblia que tudo que eu fizer deve ser com excelência. Então, nessas pequenas atitudes que você tem, nas atitudes que você demonstra, se esforçar para fazer um trabalho direito, você está falando de Jesus na faculdade, né? Às vezes não é nem sempre através de palavras. É muito importante falar sobre o Evangelho, sobre a salvação, mas as suas próprias atitudes, suas próprias obras, seus revelam que você é um cristão, de verdade, né? Pelos seus frutos, vocês serão conhecidos. Então, muito cuidado com o tipo de pessoa que você é dentro da faculdade, né? Seja uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, uma pessoa que tem os frutos do Espírito presentes na sua vida, né? Na faculdade. E assim o pessoal vai ver que você é uma pessoa diferente e vai querer se parecer com você, assim como você busca se parecer com Cristo, né? Aquela coisa, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então essa é a minha dica para vocês, pessoal. Uau, cara, isso é muito profundo, foi falado, né? Um dia, para mim, um dos maiores pregadores da história do cristianismo falou que muita gente não vai ter a oportunidade de ler a Bíblia e a gente tem que ser a Bíblia aberta para as pessoas lerem, né? Billy Graham falou isso um dia, isso é muito verdade. E não tem como você ser um cristão dentro da sua casa, dentro da igreja, e quando passa das portas da instituição de onde tu estuda, tu se transforma totalmente. Então, queridão, você tem que ser, de cara, que não é verdade prática, pegando aí o gancho do meu brother, um cristão em tempo integral. 24 horas por dia. Até dormir. Você tem que ser cristão, tá? E o que eu quero te falar, cara, desse terceiro bloco
bloco aqui que a gente está dando verdades práticas, aquilo respaldado do que nas escrituras dizem, naquilo que nós acreditamos e particularmente o que eu coloco em prática, né? Porque o que eu falo não é apenas palavras jogadas ao vento, não é aquela história de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não, faça o que eu digo, faça o que eu faço, eu ponho em prática. É pra galera que tá chegando agora, você que tá chegando agora no ensino superior, que tá indo no primeiro, no segundo semestre, né, ainda tá se acostumando com esse novo ambiente. Brother, não tem pra onde correr, queridão, é vida com Deus. Um dia, um fariseu chamado Gamaliel disse o seguinte: olha, se essa obra estiver firmada na areia, no instante o vento vai levar. Mas se essa obra estiver firmada na rocha, meu filho, a gente não pode fazer nada. Que ela tá firmada na rocha. Aí eu te pergunto, que você que tá ouvindo esse podcast, cara, você tá firmado em quem? Você tá firmado em quem? Alguns minutos atrás, no segundo bloco, eu falei sobre que dentro do ambiente acadêmico só tem 2 caminhos. Ou fortalece a tua fé, ou você abandona a fé. E a terceira opção, que é a pior, né? Que é em cima do muro. Porque o muro é do diabo, hein, querido? Não fica nessa daí, não. Então, que a tua vida com Deus possa se fortificar cada vez mais. Eu deixo pra você, lindão, se tu terminar de escutar esse podcast, cara, leia Romanos 5. Que a tribulação produz paciência, a paciência produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, e essa esperança não se confunde, velho. Então, nas situações que você atravessar dentro da faculdade, dentro da sala de aula, no refeitório, em visitas, aonde for, queridão, que esses momentos, se porventura forem tribulações, você possa lembrar dessa passagem. Tá vendo aí a importância das escrituras? De vida com Deus. Então essa é a verdade prática que eu tenho para te falar para quem está chegando agora no ambiente acadêmico. Outra, para encerrar aqui, busque conhecer quem é cristão também. Nós fazemos parte de um ministério, o Vidas para Cristo. Quem sabe não tem um Vidas para Cristo onde você estuda. Ou outro movimento que também carrega a bandeira do reino, né, que quer também ter filhos de Deus dentro do ambiente acadêmico. Então busca essa galera. Porque Jesus, quando ele enviou seus discípulos, ele não enviou eles sozinhos. No primeiro momento ele enviou 2. Porque é melhor ter 2 do que estar sozinho. Eu digo isso por experiência própria. Há 3 anos atrás eu entrei dentro do ambiente acadêmico e como foi importante o Vidas para Cristo. Então, vida com Deus, tá bom? Para que fortaleça a sua fé e você busque um ministério dentro do ambiente acadêmico, que tem muitos, graças a Deus, e que venha cada vez mais, porque a seara é grande e tá faltando os trabalhadores, e que você, quando tá aí chegando na universidade, possa ser um novo trabalhador na seara de Jesus. Massa, galera. Ouvindo os meninos comentando, eu fico pensando no meu tempo de acadêmico, né? Sou quase um estudante profissional. Mas eu fico pensando também na galera que ainda vai entrar. Esse pessoal que tá nas beiras aí de entrar na faculdade, tá indeciso e não sabe exatamente se vai entrar ou se não. É um medo normal. É um medo comum, certo? Nos nossos corações. A primeira coisa que eu tenho para lhe dizer é o seguinte: não tenha medo de que sua fé seja abalada, certo? Porque saibam que a manutenção da fé de qualquer cristão é, antes de qualquer outra coisa, pessoal, uma iniciativa de Cristo. Então a primeira coisa a gente até aproveita a fala dos meninos aí, essa confiança de que Cristo é o responsável principal pela manutenção da fé de qualquer um. Se você é pai, também se preocupa aí com a questão do seu filho, que nem a mãe de um amigo meu que queria que ele fizesse qualquer coisa, né? Menos sociologia ou filosofia para não virar ateu, mas fique tranquilo, Cristo é o principal responsável pela manutenção da fé. Mas uma coisa para você que vai entrar na faculdade, você precisa pensar o seguinte: o que você está querendo? Por que você quer entrar na faculdade? Esse curso que você quer entrar é por quê? Qual é a verdadeira motivação que está no seu coração, né? Você tem que sondar como é que está o seu coraçãozinho aí. Porque se for mera vaidade, como o próprio Salomão vai dizer em Eclesiastes, você tem que tomar cuidado. Você precisa buscar em Deus a orientação daquilo que você quer cursar. Mas claro, a gente não pode também espiritualizar tudo. Mas sabe que tudo que a gente decide tem um impacto espiritual posterior. Então é preciso saber, buscar em Deus sabedoria e direção para que aquilo que você escolha faça sentido e de alguma maneira você contribua para o reino de Deus. Nem todos seremos pastores, nem todos seremos missionários, nem todos seremos teólogos, mas você pode ser, como o próprio Vitor comentou, você pode ser uma testemunha dentro do ambiente acadêmico e futuramente profissional que você vai entrar.
uma coisa que é importante para os pais, principalmente, é cuidado com a educação espiritual e bíblica do seu filho. Não delegue, não postergue, não deixe para o fim da caminhada. Muitas vezes a gente deixa para salvar o menino apenas nas beiras dele entrar na faculdade. E a gente fica terceirizando a nossa responsabilidade de professores e de mestres, de encaminhadores, os professores da escola bíblica, para o pastor da igreja, para o líder de jovens. Você, pai, você é responsável por treinar o seu filho espiritualmente, moralmente, afetivamente, biblicamente também. E uma coisa que é importante para você, principalmente depois, quando você tiver decidido tudo, não, vou entrar, eu vou fazer, vou cursar, já sei o que é que vai ser, vou encarar essa odisseia aí medonha. Alimente duas coisas na sua vida, eu vou encerrar aqui, quem sabe a gente comenta mais depois. Alimente uma liturgia saudável, uma vida comunitária. O que é uma liturgia saudável? Como o próprio Vitor até comentou, tenha hábitos espirituais sadios e de relacionamento. Por quê? Porque quando a gente tem uma liturgia saudável, a nossa espiritualidade é formada e fortalecida. E uma vida em comunidade é onde nós somos encorajados, onde nós somos corrigidos, onde nós somos ensinados e exortados. Então, antes de você entrar, veja se tudo isso dentro de você está ok. E quando você estiver lá dentro, principalmente treine também a sua mente. É isso aí. Nós do Ministério Vidas para Cristo, nós agradecemos você. Fica ligado aí que vai ter outros momentos como esse, também com outros temas, outros podcasts, tá bom? Acompanha a gente em outras redes sociais, como o Instagram, o @Vidas para Cristo também que a gente tem muito material, conteúdo lá para edificar a tua fé. E fora os meus agradecimentos, eu te indico o livro, não tem como eu passar aqui sem indicar esse livro, o livro chamado Campos em Chamas, o Reino de Deus invadindo as universidades. Eles são do Felipe Borges e do César Bianco, a galera do movimento Dunamis aí, que é uma missão universitária também. Cara, compra esse livro, independentemente da fase que você esteja. Antes, não tá na graduação, tá no início da graduação, tá no meio, tá no final. Brother, é um livro que vai edificar muito a tua vida. Escuta o que eu tô te falando. Campos em Chamas, o Reino de Deus invadindo as universidades. Ora, cara, ora pra colocar tudo isso em prática que foi falado aqui. Porque só o Espírito Santo para te convencer e te ajudar a colocar em prática. Obrigado, Deus te abençoe. Ok, desde já registrando aqui a minha gratidão para cada um de vocês aí, Cris, Gui e Vitor, que nos brindaram aí com essas preciosas participações de vocês. E para a gente ir caminhando para o final desse podcast, queria estender agora para vocês aí um minutinho para cada um trazer as conclusões finais e, caso queiram, instrumentalizar tudo isso que foi dito com o que ouvir, o que ver, que livros e se existem indicações para esse. Essa questão do Vitor é muito importante. Caminhe com alguém, certo? Chegue no seu pastor, no seu líder de jovens, no conselheiro da igreja. Se você não faz parte de uma comunidade que tem todas essas figuras, procure um irmão mais experiente na fé, um homem de Deus, né? Um irmão, no começo da minha caminhada, sempre disse para mim: quer ser homem de Deus, Christian, caminhe com homem de Deus. E isso é fundamental. Mas se você também quiser, antes de entrar na faculdade, preparar um pouquinho o seu coração e sua mente, tem algumas coisas que eu particularmente tenho lido, algumas que me ajudaram muito. Tem 2 livros antigos que são muito bons, que é O Crer é Também Pensar, do John Stott, muito bom. Abre os nossos olhos um pouquinho para a questão da cosmovisão cristã. E O Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que é maravilhoso, porque o cara era ateu, semi-agnóstico, uma ruma de coisa, se converte e vai escrever coisas maravilhosas para cristãos que passam por esses dilemas também. Se você quiser saber um pouquinho como é que é a vida acadêmica, antes mesmo de entrar os dilemas que tem lá, saiu ano passado um livro muito bom do Augusto Nicodemos, que é Cristianismo e Universidade, maravilhoso. E para você que quer seguir essa vida acadêmica e continuar mantendo a sua fé, também tem um livro muito bom do pastor Valbert Veras, que é daqui de Fortaleza, é o Intensamente, e também são livros maravilhosos. E acima de tudo, caminhe com Deus. Amém. Pessoal, foi muito bom estar participando desse podcast, uma experiência nova. E eu queria dar uma sugestão para você, né? Se você, por acaso, a faculdade vai surgir muitas dúvidas na sua cabeça. Então, não guarde essas dúvidas para você. Procure pessoas para conversar, para se aconselhar, né? Aqui do Vidas para Cristo mesmo, eu mesmo, ou os meninos, você pode chegar, perguntar, falar, a gente vai estar disponível, né? Porque muita gente às vezes tem dúvida, não procura e acaba se desviando, né? E realmente eu queria deixar um versículo, né? E até minha sugestão de leitura
é que vocês se apeguem em estudar a Bíblia, pessoal. Né? O livro que eu queria deixar com vocês, né, é a Bíblia, meu livro de sugestão. Usem a Bíblia sempre. Né? Como fala lá em Tito, capítulo 1, versículo 9. Apeguem-se firmemente à fiel palavra. Né? Então, que a gente possa ter essa atitude. Estudem a Bíblia, se apeguem na Bíblia, né? E não levem dúvida para casa. Tirem essas dúvidas, procure pessoas para caminhar junto com você. E, enfim, pessoal, se mantenham firmes, estamos todos juntos no mesmo barco e vamos manter a nossa fé firmes dentro da universidade. Eu me sinto até incrédulo depois de uma frase dessa, a fala dessa do Gui e do Vitor, né? Eu pensando, rapaz, vou indicar para os meninos aqui livros. Aí vem o Gui, olha, você tem que ter uma vida de oração e tal, pra botar tudo isso em prática. O Vitor, eu vou ler a Bíblia. Aí eu fico pensando, rapaz, eu tava pensando em indicar os livros. Mas bem, pra encerrar essa questão do Vitor. Então, para você que esteve conectado com a gente, muito possivelmente você teve acesso a este podcast por meio do YouTube, mas acredito que logo logo estaremos aí nas principais plataformas de podcast. Então, sugiro que você siga a gente, porque é só o começo, vem muita coisa boa por aí, muito assunto legal, e você só perde se você não estiver conectado. Encerrando mais um episódio do VPCcast. Tenho certeza que a sua vida foi edificada. E fica ligadinho nas nossas redes sociais, hein? Lá no Instagram, @VidasParaCristoCE, e no Facebook, Vidas para Cristo CE. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.